Olá, está começando mais um Mulheres em Ação, programa feito especialmente para você, claro, que está aí nos acompanhando toda a programação diária da TV Mundi. E hoje nós vamos estar falando sobre direito do trabalho com uma convidada muito especial, doutora Fernanda Roque. Olá, Fernanda. Tudo bom? Tudo bem. Agradeço a presença da doutora no programa. Eu que agradeço. Doutora, eu começo perguntando, de que forma que pode ser o contrato de trabalho? Contrato de trabalho, ele pode ser verbal, né, ou por escrito. Contrato de trabalho por escrito é aquele que tem anotação na carteira de trabalho, né, e existem aqueles contratos que não são formalizados, né, então o trabalhador que tiver algum problema para receber a rescisão, né, as verbas rescisórias, nesse caso ele tem que fazer prova, né, através de testemunhas ou documentos e procurar a Justiça do Trabalho, né, se esse empregador realmente não adimplir as verbas trabalhistas. Certo. E a jornada de trabalho? Qual que é a jornada normal de trabalho? O convencionado, né, na lei trabalhista, que é a Convenção Coletiva a Convenção de Trabalho, né, a CLT, é 8 horas diárias e 44 semanais, né? Sendo que pela lei pode ser prorrogado até 2 horas diárias, né? E remunerado com um adicional de 50%, dependendo do horário que é feita essa hora extra. Essa convenção coletiva de trabalho que a doutora citou, ela pode prever benefícios, vantagens que não tenham na lei trabalhista? Sim, essa convenção, né, coletiva de trabalho, ela é determinada pelos sindicatos da categoria. O sindicato do trabalhador, juntamente com o sindicato do empregador, né, da empresa e do trabalhador, eles se reúnem para estipular essas normas. Então, está tudo nessa regra, o que não é estipulado na lei, né? Uhum. E só para deixar bem esclarecida essa questão das horas extras, o trabalhador não pode fazer mais que 2 horas extras por dia, não pode. O convencionado na lei realmente é 2 horas, né, diárias de horas extraordinárias. Mas se ficar convencionado realmente pelos sindicatos, isso pode, a regra se estipula através da convenção, né? Cada convenção de categoria tem uma regra diferenciada. Então, isso pode ser pago, essas horas extraordinárias, né? Elas podem ser remuneradas com um adicional, ou pode, se ficar determinado na convenção, ser diluída através do banco de horas, aí depende de cada regra, né? Uhum. O que seria esse banco de horas, doutora? O banco de horas então, fica convencionado nessas convenções coletivas, né, através dos sindicatos, e onde o empregado ele pode descontar o horário de trabalho conforme o que ele já tiver de crédito, né, de horas extras trabalhadas. Então, digamos que o banco de horas ele pode descontar ou entrar mais tarde, ou um determinado dia não trabalhar na semana, aí depende da regra de cada convenção. Entendi. Aí, nesse caso, então, não entra como hora extra. Não é pago adicional nenhum. Não, porque é feita a compensação, né? Não pode ser pago e descontado do banco de horas. Ou é um ou é outro. Né? É como se ele tivesse o trabalhador compensando exatamente aquelas horas trabalhadas a mais. É uma compensação, exatamente. Uhum. Agora, doutora, existe um intervalo mínimo de horas que deve ser respeitado entre uma jornada e outra? Olha, existe o horário que tem que ser observado de almoço, né? Uhum. E como a jornada é de 8 horas diárias, né, e 44 semanais, tem que ser determinado esse período entre um dia e outro, né? Certo, certo. Doutora, é muito comum o trabalhador falar assim, não é respeitado o meu horário de almoço. Então, ele tem garantido 1 hora de almoço. 1 hora. 1 hora, né? Então, o trabalhador fala, eu tenho só 15 minutos de almoço, 20 minutos, meia hora. Uhum.
Nesse caso, tá errado, né? Tá infringindo a regra, né? Que é no mínimo 1 hora de almoço para descanso e alimentação. No mínimo 1 hora. Então, nesse caso, o que acontece com aquela meia hora a mais que ficou faltando, 20 minutos, enfim, entra como horas extras também? Essa hora que o empregado ele não gozou, né, para se alimentar ou para descansar, a empresa ela é obrigada a pagar como hora extraordinária, tá? Com adicional de 50%. Uhum. Agora, esse adicional pode ser aumentado de acordo com a convenção coletiva, né? Conforme a doutora falou. Exatamente, se for horário noturno, né? Aí depende qual é o período que esse trabalhador exerce suas atividades. Uhum. Em relação a férias, quantas vezes o empregado ele pode faltar sem que comprometa as férias dele? A regra é assim, ele pode faltar até 5 dias, né, durante um período de 12 meses, que é o período de 1 ano, e ele usufrui 30 dias de férias. Certo. Se ele faltar de 6 a 14 dias, ele usufrui 24 dias de férias, tá? De 15 a 23 dias, ele usufrui 18 dias de férias. E de 23 a 32 faltas, ele tem o direito de usufruir 12 dias de férias. Uhum. Tá? Essa é a regra. Essas faltas, independe se a falta é justificada ou se não é justificada. A falta tem que ser justificada. Tá certo. Qual que é o prazo que o empregador tem para devolver a carteira de trabalho do empregado? A CLT, ela determina um período de 48 horas, né? Então, a empresa, para fazer as anotações, quaisquer que sejam, ela tem 48 horas para devolver essa carteira de trabalho ao empregador. Certo, certo. Em relação a faltas, voltando à questão das faltas, em que situações é possível, é permitido que o empregado falte ao serviço e não tenha essas faltas descontadas do salário dele? Então, assim, nos casos em que o empregado ele tenha que comparecer à justiça, por exemplo, ele não pode ter o dia descontado, né? Desde que ele faça a prova disso. Tem que comprovar documentalmente. Tem que comprovar. Né? Um atestado, a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum, né? Eles dão um atestado para esse empregado, ele leva até a empresa, não pode ser descontado, tá? Nos casos de serviço militar, né, de alistamento, pelo período em que fica realmente esse disponível, né, o serviço militar, a empresa também não pode descontar. Até um dia por ano, em caso de doação voluntária de sangue, né? 3 dias no caso de casamento, 5 dias no caso de nascimento de filho e 2 dias consecutivos no caso de falecimento de cônjuge, né? Ascendente, pai, avós, né? Descendentes, né? Filhos, netos, irmãos ou daquele dependente, né? Financeiro, econômico, que constar na carteira de trabalho desse funcionário, né? Então tem que estar a anotação que essa pessoa é dependente econômico. Aí. Agora, no caso de doença, o empregado ele tá impossibilitado de comparecer ao trabalho por motivo de doença. Se ele levar um atestado médico, existe alguma regra para isso ou não? Ele levando um atestado, ele consegue justificar a falta sem problemas, não vai ser descontado. Esqueci de dizer que essa regra vale também para os filhos desse empregado, né? Ele pode faltar até 3 dias por ano, né? Nesse período de 12 meses, se ele tiver que levar o filho ao médico, por exemplo, desde que comprovado, né? Novamente. E se esse filho for menor de 14 anos. No caso dele, empregado, né, ficar doente, ele, através sempre de comprovantes, né, atestados, ele pode ficar até 15 dias, né, sem comparecer.
A partir do 15º dia, essa empresa vai encaminhar a documentação ao INSS, né? E esse empregado, ele começa a usufruir do auxílio-doença, nesse caso, né? Vai ter que requerer o auxílio-doença junto ao INSS, que aí a empresa já não paga a partir do 15º dia, né? E nesse caso, vamos supor que é muito comum hoje, né, infelizmente, o empregado se afastar por motivos de doença, né? Esses 15 primeiros dias, ele recebe o salário dele? Tem que receber, ele recebe. Então, esses 15 dias que ele ficou afastado do trabalho, ele recebe da empresa o salário normalmente. Recebe a partir do 15º, né? Que a empresa ela vai pedir para que esse empregado comprove realmente que já deu entrada no auxílio-doença, né? Se for o caso, junto ao INSS, aí ele vai começar a usufruir do benefício previdenciário. Certo. Né? Não é mais a empresa que paga o salário. Tá bom. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com as perguntas que foram enviadas por vocês, que aí estão nos acompanhando no programa Mulheres em Ação. Até mais.